Olá, investidores! Carol Martins aqui e seja muito bem-vindo a mais uma análise semanal. Hoje eu vou te trazer as principais notícias para você acompanhar durante a semana. Vamos fazer uma breve análise no par euro-dólar e, é claro, eu vou te mostrar quais são os indicadores mais utilizados pelos traders profissionais. Então, se você gosta desse conteúdo, clique no botão gostei aí abaixo. Clique no botão também em inscrever-se, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela. E deixe um comentário aí para mim de alguma sugestão de conteúdo que você queira. Vamos lá. Essa semana teremos então um feriado na Nova Zelândia. Teremos PMI tanto da Libra quanto do dólar. O importante são dados que costumam fazer bastante preço no curtíssimo prazo. Lembrando que payroll veio positivo para os Estados Unidos, né, da semana passada. E também foi aprovado o teto da dívida dos Estados Unidos, ou seja, Estados Unidos não oferece risco de calote, né, na dívida para o mundo. Então, isso é bom, é favorável para a economia americana que enfrenta uma pequena, vamos dizer assim, que uma pequena onda de inflação, assim como a Europa, né? Então, é importante a gente acompanhar esses dados que fazem preço no curtíssimo prazo. Na terça-feira, no dia 6, então, teremos aí decisão da taxa de juros do dólar australiano, teremos PMI também de construção da Libra, teremos PMI do Canadá, perspectiva energética de curto prazo dos Estados Unidos também, e PMI do dólar australiano, tá? Então, PMI da Austrália. Na quarta-feira, teremos decisão da taxa de juros do Canadá, estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos, que na semana passada também veio positivo para os Estados Unidos, né? Então é importante a gente acompanhar também. E PMI do Japão. Quinta-feira, feriado no Brasil, né? Corpus Christi. Temos aqui decisão da taxa de juros da Índia, pedidos iniciais por seguro-desemprego às 9h30 dos Estados Unidos e, por último, na sexta-feira, o dado mais importante, né, a notícia mais importante aí é a variação de emprego do Canadá. Tudo bem? Então, vamos para o nosso gráfico. Vamos fazer uma pequena análise aqui no euro-dólar, né, o gráfico diário. Então, o euro-dólar já saiu, né, da nossa pequena região aqui, né, nosso pequeno suporte. Olha só, então, no diário, né, o preço veio fazendo topos e fundos descendentes. Tudo indica que terminou essa quarta onda de impulso, né, aqui. O preço, então, rompeu o nosso canal que nós tínhamos traçado no mês passado, se eu não me engano, né? E agora, o que nos resta, né? Nos resta esperar aí um pullback para que o preço continue a sua tendência de queda, tá? Então, vendo esse contexto, né, de que o preço tem uma probabilidade de retornar aqui, caso saiam dados negativos, né, dos Estados Unidos, nós vamos para uma hora. Em uma hora, nós podemos perceber já que o preço está querendo fazer topos e fundos ascendentes, né? Olha só. Então, o preço fez aqui um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto do que o anterior, um fundo não rompeu esse primeiro topo. Então, a probabilidade é que o preço continue seu movimento ascendente para o nosso suporte, tá? E com relação aos indicadores, né? Primeiro, você precisa entender o que é indicador, né? Para que ele serve. Então, vamos lá, deixa eu pegar a nossa reguinha, a nossa caneta. E o indicador
indicador mostra se o preço está em tendência ou se está prestes a reverter uma tendência. Então, basicamente isso que o indicador faz, né? Quando a gente fala de indicador, ele indica alguma coisa, né? Então, ele indica se o preço está em tendência de alta ou de baixa, ele indica se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, no caso, o preço está muito caro ou muito barato com relação à lei da oferta e demanda. E nós, traders de varejo, podemos tirar proveito disso, né, desses indicadores. Então, quais são os indicadores que é recomendado por todo trader profissional? Primeiro de todos é a média móvel. Tá? Então, nós vamos ver em inserir indicadores, tendência, e vamos nessa opção Moving Average, que é a média móvel. E aqui um detalhe, existem dois tipos, né? Dois métodos aqui. Vamos ter o exponencial e o simples, né? Que são os mais utilizados. Eu utilizo sempre exponencial e todo trader profissional utiliza sempre exponencial, porque o exponencial ele não descarta o último cálculo. A gente não precisa entender exatamente como funcionam os cálculos matemáticos e tudo mais, mas por questão de curiosidade você pode pesquisar aí no Google como é feito esse cálculo, tá? Mas no caso da média móvel exponencial, não é descartado o último cálculo, então ela tem aí um direcionamento mais assertivo do que a média móvel simples, tá? E qual é a primeira média móvel que eu recomendo que você deixe aí para todos os seus gráficos? Isso você vai utilizar assim em todos os gráficos e você vai ver que realmente funciona bastante, tá? Primeiro é o de 20 períodos. Aí, aplicar a fechamento, o método é exponencial, né? Como eu disse, deslocar é 0. Estilo você pode escolher a cor, né? Eu costumo deixar amarelo. Você pode também, ó, personalizar aqui, né? Deixar a linha grossa ou mais fina, né? E dar um botão OK. Ó, já apareceu nossa primeira média móvel. Agora nós vamos adicionar a segunda média móvel. E essa será de 200 períodos, também exponencial, também preço de fechamento. Porém, vermelha, eu deixo ela mais grossa. Alguns traders profissionais costumam chamar a média móvel de 200 períodos de média mãe. Por quê? Porque basicamente ela mostra a tendência no longo prazo. Tá? Então é bem importante. E tá, você deve estar se perguntando, tá, mas por que é exatamente a de 20 períodos e a de 200? Por que não pode ser de 60, 78? Porque já foi comprovado que essas médias móveis são utilizadas aí pelas principais instituições financeiras mundiais, né? E você quer acompanhar essas instituições. Então, por exemplo, uma tesouraria utiliza a média de 200 períodos e a de 20 períodos. Utiliza uma de 50 também, tá? Então, esse é o motivo pelo qual eu estou recomendando para você que você utilize essas duas especificamente, tá? Uma vai ditar a tendência no curtíssimo prazo, né? Para gente que é day trader, então faz sentido a gente usar a média de 20 períodos, e a de 200 vai nos mostrar a tendência no longo prazo, né? Que seria de uma hora, por exemplo, ó, uma hora, uma semana, tá? Então no semanal aqui o preço está lateralizado, olha só. Só que no diário, falei uma hora, mas é diário, tá? Enfim, no diário aqui, ó, o preço já encontrou a média de 200 períodos, né? A média mãe. Então,
a probabilidade é do preço ou ser empurrado, né, ser pressionado para cima pela média de 200 períodos, tá? Ou o preço ser empurrado para baixo, tá? Então, existem essas duas probabilidades. Ó, veja que é no diário, tá? Se a gente for em uma hora as médias já se cruzaram, né? O preço fechou abaixo. Então, aqui eu teria que aguardar um gatilho, como eu mostrei no vídeo anterior, que é o quê? Passar a Fibonacci de 0 a 100 no sentido do movimento, aguardar um padrão de candle aqui de exaustão, pode ser um martelo, tá? Então, a gente aguarda esse martelo nessa região aqui de desconto, né, entre 50% e 38,2%, são ótimos pontos para a gente poder comprar, tá? E daí, carregamos o preço até o alvo. Primeiro, né, 100% de Fibonacci, depois o 61,8, depois 261,8. Tá, beleza. Falei sobre as médias móveis, né? O segundo indicador que é mais utilizado pelos traders profissionais, pasme, é o indicador de volume. E como você coloca no MetaTrader, indicador de volumes, né? Você vai, botão direito, e você clica na opção aqui, ó, volumes de ticks. E aí você consegue acompanhar aqui, né, onde foram as regiões onde fecharam mais posições, né, ou onde abriram mais posições, geralmente são acompanhadas assim de candles, sequência de candles grandes, né, de impulso. Então, o indicador de volume, ele também nos mostra se o preço está perdendo força numa tendência, tá? Então, provavelmente, esse último candle aqui foi um candle de exaustão, né? Então, as pessoas costumam achar que é uma candle de força aqui de venda, né? Coloca o stop aqui acima e o preço finge que vai despencar, faz um pullback de compra e estopa a pessoa, né? Que colocou aqui abaixo. Então, é muito importante você acompanhar também o indicador de volumes, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, um abraço e tchau!